Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, olá! Estamos no ar com o Teoria de Tudo, edição de número 667. A luz se faz! Hoje é terça-feira, 15 de agosto de 2023. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua preferência, muito obrigado pela sua companhia. O Teoria de Tudo que tem o apoio de Unicesumar, Top Down Informática, TV Caxias, canal 14 da NET e também, é claro, Bar e Restaurante Bangu e outros tantos que vão chegando aí, CPR, Agrícola Juriti, Academia Motivida. Muito obrigado a Top Down Informática e, é claro, né, a mentoria Meu Primeiro Livro, a Ana Pregardier junto conosco também. O Teoria de Tudo começando hoje com uma intensa programação e por isso vamos imediatamente aos destaques para marcarmos o Brasil e o mundo ao longo destes momentos. O presidente do Banco Central diz que o reajuste dos combustíveis terá impacto de 0,4 ponto na inflação. Brasil é a grande alternativa do novo mercado, diz o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin. Desemprego cai em 8 estados no Brasil no segundo trimestre. Petrobras anuncia aumento de 0,41 centavos no preço da gasolina e de 0,78 centavos no valor do diesel. Apagão deixa brasileiros sem energia elétrica em todas as regiões do país. A atriz Léa Garcia morre aos 90 anos em Gramado, na Serra Gaúcha. Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é acusado formalmente de tentar manipular as eleições de 2020. Estas e outras informações marcam o Brasil e o mundo ao longo desta terça-feira, 15 de agosto. O programa hoje tem cultura, tem arte, tem informação. E quero chamar você para, logo após, né, a primeira pauta do programa, ouvir sobre o Dia de Doar, um evento que está sendo organizado em Caxias do Sul com o apoio da nossa patrocinadora querida, Tainei Schmidt, da Unicesumar. Eu vou colocar na tela aqui, vou convidar você a acompanhar. Olha que legal esta matéria. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. A Unicesumar sediou na segunda semana de agosto uma reunião ilustrativa para cerca de 20 entidades participantes envolvidas com assistência social em Caxias do Sul. O encontro fez parte de um projeto das representantes da ABCR na cidade e na região da Serra, com o objetivo de propor para as entidades uma efetiva participação do evento Dia do Doador, que já é tradição nos Estados Unidos e tem representação no Brasil. A voluntária Patrícia De Martini, fundadora da Captador, empresa que oferece experiência organizacional para as entidades na captação de recursos, explica para o público de Sabe Caxias o que significa o evento. Vieram muitas instituições sociais de Caxias, onde a gente pôde se conhecer e elas também puderam conhecer o projeto Dia de Doar. Então, esse projeto tem o objetivo, né, de criar o Doa Caxias para acontecer no dia 28 de novembro de 2023. E então, agora os nossos próximos passos é a gente se encontrar, né? A gente marcou um dia aí para se encontrar e construir juntos essas ações para que o Dia de Doar aconteça aqui em Caxias num grande projeto chamado Doa Caxias. O Dia de Doar é um projeto que nasceu nos Estados Unidos em 2012, que está no Brasil desde 2013, ou seja, há 10 anos, e ele tem o objetivo de levar generosidade, mostrar como é importante o ato de doar, como a doação, olhar o próximo, muda o mundo. E ele acontece sempre na última terça-feira de novembro, após aquelas grandes datas comerciais de Black Friday e Cyber Monday, para mostrar essa troca, né, de consumo que você pode ajudar. Então é um grande movimento de generosidade que acontece em mais de 80 países no mundo. Bom, a Captadora é uma empresa
que nós fundamos há um ano, e ela tem o objetivo de ajudar as instituições sociais a captarem recursos livres para suas causas. Hoje as instituições elas têm grande dificuldade de arrecadação de recursos, e o recurso livre, que é a doação espontânea de pessoas físicas e jurídicas, ajuda muito as instituições a transformar, né, a impactar. Então, a Captador tem uma plataforma chamada CaptaWeb, onde ajuda as instituições a receberem doações por boleto, Pix ou cartão de crédito de forma mensal ou única, né? Então, e também mantendo todo o relacionamento com o doador. É assim que a gente espera ajudar as instituições, captando recursos livres. Na oportunidade, também conversamos com o novo coordenador do Polo de Caxias da Unicesumar, Alisson Fernandes, egresso da sede da instituição em Maringá, posicionado agora na Serra Gaúcha como gestor do Polo. Nós aqui do Polo da Unicesumar de Caxias do Sul temos uma preocupação muito grande com a questão social do município. Nós buscamos sempre promover, apoiar e fazer parte dessas ações como o Dia de Doar. Faz com que nós, enquanto instituição de ensino, nos torne próximo da sociedade aqui do município de Caxias do Sul, e a nossa intuito também é mostrar para os nossos alunos a nossa responsabilidade social enquanto instituição. Sempre estamos promovendo, apoiando, trazendo os nossos alunos aí, fazendo esse convite também para que a sociedade possa fazer parte junto com a gente da nossa extensão aí de ações sociais. Nós, enquanto Unicesumar aqui do município de Caxias do Sul, já atuamos há 5 anos com a oferta de cursos técnico, profissionalizante, graduação e pós-graduação. Temos aí um número de mais de 2.000 alunos que já passaram aqui pela nossa instituição. E convidamos a você que tem interesse de conhecer o nosso produto, conhecer o nosso polo, de vir até aqui, fazer uma visita, conhecer todo o pessoal. E nós temos aí uma grande oportunidade a oferecer a todos vocês. A Unicesumar Polo Caxias do Sul, propriedade da jovem empresária Tainei Schmidt, num curto espaço de tempo na região já conta com mais de 2.000 alunos presenciais, EAD ou híbridos. No Brasil, a Unicesumar conta com mais de 1.000 polos e mais de 400.000 alunos espalhados desde o campus universitário em Maringá. Considerada uma das melhores universidades de ensino à distância do Brasil, a Unicesumar é nota máxima no conceito de avaliação do Ministério da Educação e Cultura. Na região da Serra Gaúcha, a instituição segue conquistando espaço de forma qualificada e segura, consolidando-se também nestes locais como uma das melhores instituições de ensino para quem busca avançar na carreira em vários sentidos. Recentemente, a Unicesumar lançou a possibilidade de cursos técnicos profissionalizantes para os interessados em entrar de forma mais rápida no mercado de trabalho, a partir do ensino médio, com várias opções de qualificação. Reportagem de Miguel Brambila. Ei, você? Tem um minutinho para falar sobre você? Faz quanto tempo que não pensa no seu próprio futuro? É tanta correria que seus planos acabam ficando em segundo plano. Me diga com sinceridade, você já chegou aonde queria? Já conquistou todos os seus sonhos profissionais? Se a resposta é não, vale levantar a cabeça, sacudir a poeira, tomar uma atitude. Independente de onde você for, a Unicesumar te ajuda a chegar lá. Com a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino, estamos aqui para transformar seus talentos e aptidões em habilidades práticas valorizadas e procuradas pelo mercado de trabalho. Pode ser o primeiro emprego ou o próximo, pode ser um novo passo na carreira, ou uma nova carreira adaptada ao seu momento de vida, com mais de 150 graduações nos 5 campos e nos mais de 1.000 polos em todo o Brasil. Na modalidade é sua escolha: presencial para quem quer vivenciar a universidade, EAD para quem busca flexibilidade, ou a metodologia híbrida para quem busca a prática da profissão. Na Unicesumar, você encontra uma ampla variedade de cursos para escolher o que mais tem a ver com os seus objetivos. E você, aonde quer chegar? Qualquer que seja a sua resposta, vai com a Unicesumar. Milagre dura mais que isso, hein? Quê? 5 anos? Bah. 10 anos?
Nenhuma revista aqui em Caxias chegou a tanto. Eu duvidei que passasse de 1 ano e agora tá aí, 15 anos. Para nós da Acontece, não é a primeira impressão que fica, mas o compromisso de um trabalho sério e com qualidade. O que fica é a história que contamos junto com nossos apoiadores e que mensalmente levamos até nossos leitores nas mais de 200 edições. Revista Acontece Sul. Há 20 anos, a melhor impressão com conteúdo. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Um minutinho para falar sobre você? Faz quanto tempo que não pensa no seu próprio futuro? É tanta correria que seus planos acabam ficando em segundo plano. Me diga com sinceridade, você já chegou aonde queria? Já conquistou todos os seus sonhos profissionais? Se a resposta é não, vale levantar a cabeça, sacudir a poeira, tomar uma atitude. Independente de onde você for, a Unicesumar te ajuda a chegar lá. Com a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino, estamos aqui para transformar seus talentos e aptidões em habilidades práticas valorizadas e procuradas pelo mercado de trabalho. Pode ser o primeiro emprego ou o próximo, pode ser um novo passo na carreira, ou uma nova carreira adaptada ao seu momento de vida, com mais de 150 graduações nos 5 campos e nos mais de 1000 polos em todo o Brasil. Na modalidade é sua escolha, presencial para quem quer vivenciar a universidade, EAD para quem busca flexibilidade ou a metodologia híbrida para quem busca a prática da profissão. Na Unicesumar, você encontra uma ampla variedade de cursos para escolher o que mais tem a ver com os seus objetivos. E você, aonde quer chegar? Qualquer que seja a sua resposta, vai com a Unicesumar. Muito bem, qualquer que seja a sua resposta, vai com a Unicesumar. Estamos ao vivo aqui no Teoria de Tudo e também no Sabe Caxias News para tratarmos de cultura, de conhecimento, de preservação da cultura, principalmente, né? Porque a cultura não basta existir, ela precisa ser preservada, precisa ser renovada. E o Teoria de Tudo, aqui o Sabe Caxias News traz com alegria, né? A autora consagrada, né? A Vera Stettlisater, que está lançando o seu 30º livro. Eu já vou mostrar ele aqui, está fechadinho ainda, ó. Está com plástico aqui, né? Está na minha galeria. Nós vamos falar sobre o lançamento deste 30º livro. Vera, que é de Caxias do Sul, especialista em arte têxtil, indumentária, formada em desenho pela Universidade de Caxias do Sul, professora, pesquisadora, assessora de projetos culturais no Brasil e no exterior, organizadora de eventos culturais regionais, também criou o acervo Documenta Costumes, figurinos tradicionais e de óperas, assessorando produções de livros, apresentações musicais e operísticas, ou seja, né, produzindo cerca de 200 exposições entre individuais, coletivas e didáticas. E o mote dessa entrevista, além do lançamento, né, tem também mais uma exposição marcada. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho e vamos dar todo o serviço ao longo desta entrevista. Aqui vale a pena você conferir, é o Teoria de Tudo, Sabe Caxias News. Eu vou trazer ela aqui para a tela conosco, para que nós mais uma vez conversemos aí com a professora Vera Stettlisater. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, como é que você vai? Bem, graças a Deus, mais feliz agora, né, falando com você, porque é uma honra aqui para nós, para o nosso acervo de entrevistas, ter você que é uma pesquisadora consagrada, escritora, autora, enfim. Muito obrigado, Zatera, Vera, pela tua presença mais uma vez aqui conosco. Imagina, mas é tudo isso em função de que a gente cria idade também, não é? Então, o caminho fica longo e o currículo fica imenso, mas, enfim, vale a pena. E chegamos aqui, vamos ver se você gosta, se vocês, né, gostam desse último trabalho que eu estou editando. Eu gosto sempre, a nossa audiência se renova
e de dar uma contextualizada, né, na obra de quem está aqui conosco, né? E fica longo, é claro, com o tempo, a passagem, mas de quem persiste, né, no trabalho, quem supera os desafios. E você é uma vencedora nesse sentido também. A persistência, a paciência, o detalhe, não é? Eu tenho aqui o teu site aberto na minha frente, a gente pode colocar daqui a pouco, mas eu gostaria que tu falasses antes, Vera, se me permite chamar de você, né, não de senhora, porque eu Claro, também já por sou favor. senhor, né, então já Aliás, eu estamos... não sou senhora de nada, então tá ótimo assim. Nem do destino, né, nós não somos, né? Fala um pouco de você primeiro, para que a gente possa chegar aí ao contexto. Aqui tem assim, quem entrar no teu site depois, né, verazatera.com, vai encontrar aí uma lista extensa, né, de distinções. Prêmio Propaganda, Prêmio Distinzione fora do Brasil, na Itália, edição várias, né, enfim. E é por isso que eu gostaria que tu falasse um pouco dessa vida, no geral, assim, né, de você como pessoa. Sim. Eu vou falar da parte profissional, né? Porque a Perfeito. vida toda nós vamos ficar 5 dias aqui, não é? Não, aí complicamos. A parte profissional é relativamente simples. Eu me formei na Universidade de Caxias do Sul mesmo, na época em que ela tinha recém sido instalada como universidade. Eu fazia parte, como aluna, de um setor que se chamava Artes Plásticas, e que foi uma das 5 pontes para se tornar universidade. Então, tu vê que eu sou bem antiga mesmo, né? Fui chamada pelo Dr. Vivi, que foi o primeiro reitor da nossa universidade, e fiquei lá por 50 anos. Quer dizer, eu não sabia se ele tinha feito uma boa ação ou não, mas parece que deu, né? Porque 50 anos depois eu ainda estava lá. Ainda bem. Meio século, né? Não é pouco tempo, né? O começo do meu trabalho, na verdade, foi para substituir a esposa dele, que era minha professora de técnicas industriais. Era uma disciplina obrigatória do Ministério na época, e que a orientação era de que tudo que se tornasse possível ser industrializado, tudo que fosse de manual, mas que pudesse se tornar industrial, ela fazia parte dessa disciplina. Então, nós tínhamos lá tecelagem, nós tínhamos cerâmica, nós tínhamos uma série de coisas, pinturas em porcelana, trabalhos com argila, enfim, uma série de situações. E eu comecei a trabalhar com as minhas alunas, principalmente na parte de tecelagem, que era um trabalho que deveria ser começado com afiação. Essa afiação tinha que ser feita à mão e depois tingida com tinturas naturais da região da Serra aqui. E a primeira investida nesse sentido, eu levei as meninas para a vacaria, que nós temos uma fazenda lá, e elas conseguiram apreciar e acompanhar toda uma tosquia das ovelhas para começar do zero mesmo, né? Tá? Aí trouxeram a lã em natura, não é, né? Tiraram a lanolina, fizeram a fiação, depois a tintura com essas fibras naturais, e depois é que desenvolveu o seu trabalho. Algumas desenvolveram como rendas, outras desenvolveram como tecelagem, outras como bordado, e assim foi indo, tricô, crochê, etc., né? Tá? Esse foi o comecinho. E o que aconteceu nesse momento? As minhas alunas, na época, era outra época, né? As minhas alunas não liam o inglês ou o francês, e a bibliografia disponível para estudo só tinha em idiomas italianos, inglês, francês. Nós não tínhamos nada no Brasil sobre o tema. Então, foi ali que eu tive a ideia de fazer meu primeiro livrinho, pequenininho na época, hoje considero pequeno, né? Que versava justamente fazer em português alguma coisa que orientasse as minhas alunas. Só que aí teve um probleminha, né? Eu viciei. Eu achei uma maravilha encontrar os artesãos fazendo as peças, vime, tecelagem, rendas, todas as áreas possíveis, até marcenaria nós entramos, né? Então, toda essa
paisagem, eu diria, de mão de obra caseira, mas que poderia se tornar industrial, foi o tema do meu trabalho praticamente por 15 anos seguidos na época. Então, foi bem interessante, porque eu tive vontade de mostrar para as minhas alunas, principalmente, né, como é que se fazia tudo isso e como é que se procedia, se pudesse proceder para fazer até uma questão não só como estudo, e sim como um trabalho pessoal que pudesse render um certo valor, aquela coisa toda. Então, esse foi o comecinho, Miguel. Sim. Tá? Só que o comecinho começou a continuar. Então, no momento que eu fui visitar a vacaria e via as pessoas tecendo um poncho, por exemplo, eu me encantei. Eu sou bem sincera, me encantei. Eu fui perto do correador que fazia as tranças dos arreios dos cavalos, eu fui perto da onde as pessoas faziam a limpeza do pelego para colocar na montaria, e, enfim, é todo um universo que se fecha no sentido assim de que se chega no vestuário tradicional do gaúcho, na questão sempre gauchesca que eu estou falando, né? Sim. Tá? Eu vejo assim a pessoa se vestindo, e por que aquilo? Por que o favo na bombacha? Por que a guaiaca trabalhada? Por que o lenço no pescoço? E assim é indo, né? E tudo isso me encantou e eu fui desenvolvendo. No início eu fiz um livro meio que, vamos dizer assim, vendo o todo, né? E agora estou fazendo umas coisas assim mais detalhadas, mais aprofundadas em cada tema. Por isso, Ponchos de Chiripás, que não tem nenhum no Brasil ainda editado sobre esse assunto. Também eu pego sempre vamos dizer assim, um veio ou uma faceta que não tenha sido estudada ainda, né? Tá? Sim. Uhum. E tu trazes um elemento interessante, até antecipando aquilo que se traz como curiosidade numa entrevista como esta, que é justamente a praticidade do traje, né? Primeiro vem a necessidade e depois vem a moda, professora, é isso? A moda não entra no traje tradicional. Isso é uma das coisas bem complicadinhas, porque o pessoal gosta de inovar. E a inovação nem sempre é bem quista na questão da tradição, não é? Porque a tradição, já diz a palavra, é aquilo que tu trazes de uma geração anterior à tua, não é? Então, segundo meus amigos lá, o Paixão Cortes, Antônio Augusto e Barbosa Lessa, que se tornaram meus amigos quase que íntimos, não se considera uma peça tradicional antes de 50 anos de uso. Não é? Então, no momento em que tu tens uma peça corriqueira, mas que foi substituída por uma questão de gosto, né? Eu penso assim, é um modismo, é uma passagem só, né? Nós temos que verificar. Essa menina que está aparecendo, por exemplo, é um traje que se tornou tradicional por acaso, porque ele era um traje que era da Argentina, não era nem nosso. Né? Mas a Argentina e o Uruguai foram sempre meio irmãos nossos, né? E o gaúcho rio-grandense gosta de se espelhar, principalmente na Argentina, porque do trio ele era o mais rico, né? Mais rico no sentido real da palavra, que ele vestia com prata, com ouro, e etc. Enquanto que o gaúcho brasileiro, que eu digo, né, o nosso rio-grandense, ele não tinha tanta possibilidade econômica. Então, hoje, o pessoal procura se espelhar na Argentina, até, por exemplo, a boina. A boina está aparecendo agora aqui, fazem 2, 3 anos, que está aparecendo como moda. A boina não é nossa. A boina é argentina. Mas um rapaz me perguntou ainda essa semana, eu posso usar a boina? Claro que pode, ninguém vai te proibir. Só que não me peça que eu te diga que ela é tradicional. É diferente uma coisa da outra, né? O nosso tradicional gaúcho, gauchesco brasileiro, é o chapéu. Né? A boina é de origem espanhola, para começar, né? Tá? E que vamos dizer assim, se colocou na indumentária do argentino.
nada contra, mas então vamos pensar assim, vamos esperar 50 anos para dizer que ela é nossa também. Né? Sim. Não vai ser na minha gestão. Não nesse corpo, mas talvez, né, no espírito a gente possa ainda estar vendo o que está acontecendo, né? E dentro dessa ideia se percebe a vida da tua arte, né? No dia a dia das coisas. Eu coloquei aqui alguns vídeos anteriores, não é, para que a gente pudesse também ver um pouco da tua obra. Está o endereço do teu site atrás. Dentro dessa integração constante que se vive, também soma-se o clima, né, Vera? Claro, claro. Dependendo de onde tu estiveres, aqui na América toda, né? O poncho, por exemplo, ele não nasceu na América, como muitos pensam que foi, não é? Na verdade, o Michelangelo já usava lá na Europa, né? Ele é uma peça universal. Só que os nossos indígenas, o nosso índio, né? Ele usava uma pele de vacum ou de ovelha, né? Ou que seja qualquer, até de felinos, né? Que ele encontrava, e para se proteger. Está aparecendo agora casualmente o desenho, tá? Uhum. Então, era uma pele que apenas protegia os ombros, né? E claro que no momento que a gente fala em Paracas, por exemplo, que agora nós estamos no Peru, né? Os paracas já faziam tecidos de alta qualidade. E o que acontece? Eles fizeram esse protetor de costas, mas, de repente, inventaram de colocar um corte no sentido longitudinal da peça para passar a cabeça. Então, isso não deixa de ser um poncho, só que eles chamavam de um cu. Né? Uhum. Então, vamos dizer assim que o começo do começo ainda não está localizado, porque todos os seres se protegeram, né? Mesmo primitivos, eles sempre se protegeram de alguma forma contra as intempéries. Né? Então, vamos dizer assim que na América do Sul, do Oncu, ele veio vindo e foi acrescentando elementos até que ele se tornou o nosso poncho, vamos dizer assim, né? Que é de longo tamanho, ele vai até o joelho, e na frente, e nas costas, etc. e tal. Leva franjas também, que já é um elemento de decoração, vamos dizer assim, né? Tá? Não é tanto de utilidade. Mas, enfim, depois nós temos aqui em Vacaria, pertinho de nós, aqui de Caxias, o poncho bichará. Né? O bichará, eu pensei exatamente isso. A gente usa como cobertura. Você sabe por que ele se chama bichará? Não, mas eu tenho, só para citar como cultura familiar, tem um bichará que meu sobrinho herdou lá, que virou relíquia na peça de família, depois que meu pai... Né? Eu ia para aula com ele, na oitava série. Aí, ó. Era um cobertor, né? É um cobertor. Hoje, eu comprei há uns 10 anos atrás, ele pesa 5 quilos quando está seco. Tu imagina quando chove. É verdade. Mas, e se usava na chuva o bichará? Sim, porque era antes da capa, né? Antes de surgir a capa, era sempre só o poncho. Mas o poncho bichará, é só para explicar para os teus ouvintes, é o poncho que é feito com lã natural, fiada à mão, né? E só dos 2 tons de ovelha naturais, tanto a preta quanto a branca. Né? Então, ele fica mescladinho, assim, tipo carijó. Né? Fica lindo. E ele fica bonito. Olha, está aparecendo também ali no teu vídeo. Então, é por isso que ele se chama bichará. Né? E é um agasalho, vamos dizer assim, que é o mais clássico de todas as nossas peças de indumentária, é a peça mais clássica, né? A mais anterior às bombachas, anterior ao xiripá tipo fralda, e eu não diria quase que anterior ao xiripá tipo saia. Né? Então, tem toda uma escola, vamos dizer assim, e não é só no Brasil, né? Ele entrou nos Incas, na Colômbia, no Equador, na Venezuela, no Peru, na Amazônia, no Chile, Uruguai, Bolívia, Paraguai. Quer dizer, ele é uma veste... Eu não diria que ela é americana, porque ela não nasceu aqui, mas, de qualquer forma, é uma das vestes mais interessantes da parte americana, né? do vestuário americano. E a questão gauchesca, sem dúvida, você sabe talvez mais do que eu, né?
Duvido. O gaúcho parece que não consegue andar sem o seu poncho, né? Desde 1700, que é a primeira notícia que se tem, e desenhos de época, porque também tem que visualizar, né? Desde 1700, ele é uma peça indispensável para o gaúcho, né? Tanto o vaqueiro, aquele que levava as tropas, etc., quanto que o gaúcho fazendeiro mesmo. E depois elas vão virando peças assim de, né? Olha, isso que bonito, né? Esse é um poncho, bicho. Esse é uma. Esse é um poncho, mas ele já é meio indígena. Os desenhos são indígenas, mas ele é feito à mão ainda, tá? Porque chega um momento que entra a indústria, né, Miguel? Isso, Nós não sim. podemos negar isso. Na metade Sim. do século passado começa a entrar a indústria e nós temos ponchos industriais. E muito bonitos, por sinal. Às vezes eles são até mais leves de carregar, né? Porque o poncho feito de natura, de lã in natura, ele sempre pesa muito mais, né? Aliás, se tu me permitires, eu vou fazer um adendo agora que lembrei. Claro. Poncho e pala. Tem muita gente que me pergunta, qual é a diferença? A diferença é básica e tem muita gente que não sabe. O poncho é a peça sempre será um poncho, tá? Não estou falando em capa, que é outra coisa, tá? A capa já tem gola, aquela coisa toda. Nós estamos falando do poncho careca, vamos dizer assim, sem gola, tá? Esse poncho é sempre poncho. O que aconteceu na hora da investigação que eu descobri? Teve um certo momento que deixaram de fazer só de fibra natural, lhama, alpaca, ovelha, etc., e começaram a fazer de algodão e, posteriormente, de seda. O que acontecia? No momento que eles estavam trabalhando com um fio natural, de animal, vamos dizer assim, né, tá? O fio era fiado de tal forma que era caseiro, então ele se tornava um pouco grosseiro no sentido de espessura, né? Ele era um fio mais rústico, vamos dizer assim, né? Tá? E no momento de fazer o tear, tu simplesmente batia com uma madeirinha qualquer e conseguias conciliar a trama com a urdidura, né? Para ficar uma coisa bem feitinha, tá? Quando aconteceu de ter o fio mais delicado, que era o de algodão e depois, posteriormente, o de seda, esse batedor simples que era usado na lã mais espessa, não servia mais. Então, o que acontece? Eles fizeram uma ferramenta da largura do tear, tá? E que depois que tu fizesse a tua trama, tu conseguiria bater essa trama de tal forma que ela ficasse toda uniforme, toda bem feitinha. E essa madeira se chamava pala. Tá? Então, o que acontece? Tu pode chegar e dizer que tu está com um poncho feito em tear, e tu pode dizer que tu tens um poncho feito a pala. Legal. Com a pala. Com um instrumento chamado pala. Entendi. Tá? Interessante. E claro que nem é desvirtuamento, mas, enfim, na fala, tu vai dizendo, eu tenho um poncho a pala, eu quero um poncho a pala, etc., e foi pala, 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 e se tornou pala. Então, hoje eu distingo assim, o poncho é sempre ele. O poncho tu nunca erra se tu identificares como sendo. Né? Tá? Ele só poderá ser distinto se for um poncho feito com lã natural, com lã animal e fiado à mão, e um outro, o pala, feito com um tecido mais leve, mais suave, mais quase que como só um enfeite, não como uma proteção. Né? Perfeito. Tá? Perfeito. Muito bem. Nós estamos conversando aqui com a Vera Stedlisátera e o livro, então, né? Vou mostrar ele aqui. Deixa eu parar a tela aqui agora, não é? Lançamento aqui, Vera, em breve. Já tem exposição para o dia 30 de agosto o lançamento, 31 de agosto começa a exposição também com painéis de vários artistas do século passado. Enfim, fala um pouco, né, para a gente resumir sobre isso aqui. Tá. A exposição vai até dia 22 de setembro, que eu quis pegar o mês de Farroupilha, né? A identidade Farroupilha. O que vai acontecer ali? Tem o livro, seguramente, né? Vai ser vendido ali, tá? E eu resolvi fazer painéis de 1,5 m por 1,10 m,
das imagens de pintores, tanto do século XVIII, XIX e XX, né? E esses painéis podem ser adquiridos ali, né? Eu não sei se alguém teve a oportunidade de ver a minha exposição sobre os Bambini, que foi o ano passado, é semelhante àqueles que foram mostrados naquela ocasião, né? E são painéis interessantes. Me parece assim que talvez um CTG ou então uma sala exclusiva voltada à questão gauchesca vai ficar bem interessante. E é de pouco preço, não é um absurdo. Como uma peça, não é, de referência cultural aqui, até para quem recebe, né, um restaurante, por exemplo, que recebe visitantes, etc. Exato. E está identificada quem é o artista, no caso, né, e a época, etc. e tal. Quer dizer, a pessoa leva sabendo o que está levando. Que legal. É a exposição da Vera Stedlisater a partir do dia 31 de agosto a 22 de setembro, na Casa Faro, Plácido de Castro, 1053, no bairro Exposição. Os painéis de vários artistas estarão no local. Vera, muito obrigado pelo livro, obrigado pela entrevista, pelo convite, né? Vamos falar que te agradeço. Poderíamos ficar aqui falando muito mais, né? Como referência, até digo aqui aos videomakers, né, que quiserem fazer filmes aí, né? Vocês têm uma referência aí, né? Uma cientista da nossa cultura aqui, trazendo para a história também a sua colaboração, seu 30º livro, não é pouca coisa. Não, muito obrigado, Vera. Parabéns. Um beijo. Obrigada, hein? Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. O Teoria de Tudo volta já. Nós fazemos um rápido intervalo. Fique aí. Caxias com qualidade. Caramba, acontece já faz 1 ano. Milagre durar mais que isso, hein? Quê? 5 anos? Bah. 10 anos? Nenhuma revista aqui em Caxias chegou a tanto. Eu duvidei que passasse de 1 ano. E agora tá aí. 15 anos. Para nós da Acontece, não é a primeira impressão que fica, mas o compromisso de um trabalho sério e com qualidade. O que fica é a história que contamos junto com nossos apoiadores e que mensalmente levamos até nossos leitores nas mais de 200 edições. Revista Acontece Sul. Há 20 anos, a melhor impressão com conteúdo. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. A primeira regra da mesada. Primeira regra é: nunca dê um valor maior do que a criança sabe contar. Porque não adianta, gente. Se ela não sabe, se ela só sabe contar até 10, não adianta você dar R$50, porque ela só consegue alcançar o raciocínio até 10. Então, siga essa primeira regra. Só dê uma mesada dentro do valor que os seus filhos sabem contar. Crianças gostando de planejamento financeiro? Sim, gente, é possível. E aqui, ó, o livro A Flor que Dançava, a história do planejamento financeiro de uma criança, é um livro de educação financeira, onde as crianças vão viver uma aventura, uma história da Daniela, que ela quer muito realizar um sonho, e a partir dessa aventura, eles aprendem essa jornada de como se organizar para atingir este objetivo. Ele é um livro que foi todo desenvolvido a partir do método lúdico vivencial de formação de hábitos e pensado para que cada página, cada parte da história cause impacto e ajude a criança a entrar para dentro dessa história, entrar no livro, aprendendo e vivendo junto com a personagem o que ela está vivendo. E é a partir daí que ela vai criando aqui, ó, a forma de entender como resolver esses problemas.
Muito bem, estamos de volta com o Teoria de Tudo, Sabe Caxias News, aqui para tratarmos de cultura também, é claro, como sempre, mais uma vez, novamente, com apoio aí da Ana Pregardier, a mentoria Meu Primeiro Livro, livros que nascem, não é? E assim por diante, o Teoria de Tudo em Busca da Razão Perdida, também na edição de número 467, e aqui na nossa página de entrevistas, recortes, Sabe Caxias News, e na pauta de cultura, um tema que é sempre presente e quando trazido para o contexto local se torna ainda mais interessante, o espetáculo teatral Odila reflete sobre a explosão da empresa Gasola, que completa 80 anos em 2023, com apresentações gratuitas que trazem como tema a sobrevivente de uma das maiores tragédias de Caxias do Sul. Em meio à Segunda Guerra Mundial, em julho de 43, Caxias do Sul viveu uma das maiores tragédias da sua história, com sucessivas explosões na metalúrgica Gasola. E tem toda uma história em torno, né, das repercussões deste acidente, que estão sendo teatralizadas pela autora, diretora, não é, e atriz Tina Andrighetti, com toda aí uma trupe, e a Tina está aqui também para falar conosco, para falar sobre isso, para trazer mais informações. Enfim, eu vou colocar ela na tela aqui, vou desmutar o seu microfone. Alô, Tina, tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde. É um prazer tê-la aqui no Teoria de Tudo em Sabe Caxias News, e um tema sempre presente, não é? E quando trazido para a questão da Segunda Guerra, que deixou traumas seculares e ainda vivos, não é? E trazidos para o nosso contexto cultural aqui, é importante. Fala um pouco sobre isso, por favor. Bom, primeiro, boa tarde, é um prazer estar compartilhando essas informações com vocês, enfim, com os ouvintes, né? Eu conheci a história de uma grande amiga, historiadora, Pamela Grassi, e eu achei assim que era uma questão quase de dever contar, né? Porque eu moro muito próximo à Gasola e eu cresci ouvindo que ali havia acontecido uma tragédia. Só não sabia dessa história, né? Então, assim, a gente tem aquilo que a gente estudou, que a gente buscou sobre a Segunda Guerra Mundial, essas coisas, assim, os traumas que ficaram, os estragos que ficam, né, para um país, para uma população que passa por uma guerra, mas a gente desconhece histórias mais pessoais, histórias mais particulares e tal. Então, quando eu me deparei, assim, com a história da Odila, uma mulher tão próxima, não só geograficamente, mas também uma descendente de italiana, ela lembra muito minha mãe, minhas tias, né? No fim, assim, deu até... viramos quase uma família, depois dessa investigação toda. Então, esse resgate é super importante, porque além da gente não conhecer a história dela, a gente não conhece a história de Caxias. São histórias que vão sendo escondidas, assim, ou guardadas para baixo do pano, o avançar do tempo vai atropelando, mas eu acho super importante a gente trazer isso, né? Justamente, o passado, para que fixar no passado, etc. Não, a gente tem que trazer o passado para refletir esse presente e como é que vai ser o amanhã também, né? Uhum. É interessante, sim, reviver a história. Acabamos de ver no final de semana uma série focada também, só que na Europa, na França, que é transatlântico, bem interessante. E dentro dessa ideia, como é que foi o processo de pesquisa, enfim, não é, Tina? Eu já entrei direto ao assunto, tu me desculpe, mas porque você está estreando aqui no Teoria de Tudo, nós vamos falar da peça, depois nós vamos fazer temporalmente aqui, tipo papo de boteco, falar um pouco da tua história, tá? Uhum. Como atriz e produtora cultural, enfim. Mas vamos ficar na peça por enquanto. Fala um pouco da pesquisa, por gentileza. Bom, em contato com essa história, com um resumo, né, passagem necessária, obrigatória pelo arquivo histórico, onde tem uma entrevista muito importante com a Odila, está lá registrada, transcrita em áudio também, né, e eu fiz o contato com o museu. Mas, assim, antes de chegar nesses lugares, assim, tem a pessoa que trabalhou na dramaturgia, né, que é atriz e professora Tefa Polidoro, ela identificou no Rafael
nós assistimos o documentário do André Constantin, que eu acho que foi uma das primeiras coisas, assim. Foi meu colega E primário, ela... o André. É. Estudamos da primeira à quarta série juntos. E aí, a Tefa viu muita semelhança entre o Rafael, até pelo sobrenome, né, com a Odila. Chegamos no Rafael, através dele, no pai do Rafael, que é o sobrinho da Odila, e aí chegamos na família, né, que nos recebeu com muita curiosidade, fazia tempo que eles não mexiam e remexiam nesse assunto, afinal, Odila faleceu em 2003, né, e só tinha 2 irmãs vivas até o ano passado. Agora só tem uma. E então nos recebeu com curiosidade, nós começamos a abrir os caminhos, né? Olha, existe uma possibilidade da gente contar essa história em teatro, então a gente gostaria de conversar com vocês, trazer algumas coisas, algumas informações, levantar, né? Oi? Sim, tá estou te ouvindo. Tá, botei okay. aqui na tela o cartaz, né? Tá. É que deu uma vontade. rodadinha ali, eu achei que tinha meio que caído Tá, aqui não caiu, não começo. Tá bom. E aí, então, a família, assim, nos recebeu de braços abertos, começou a falar muito, né? A gente percebeu uma necessidade muito grande de falar, e através da família, assim, também chegar em outras pessoas, outros parentes, sobrinhos que chegaram a conviver. E o Museu da Indústria Metalúrgica, né, que a Maria de Fátima Canevese vem organizando, que esse ano também completa 10 anos, ali dentro do complexo da empresa, ex-empresa Gasola, né, ali tem muita informação. Eles escavaram, mexeram ali em escombros, em ruínas que tinham, e conseguiram encontrar muito material. E assim, né, o Google trazia muita coisa. Então, o processo foi esse, muito na internet, nas entrevistas que já tinham acontecido, em documentário, uma parte do documentário da André Constantin é uma entrevista que ela tinha dado também num outro documentário, para o Juventino Dalbó, se não me engano. Eu acho, assim, que as coisas mais que nós precisamos, assim, confirmações, como datas, como coisas mais oficiais, a gente conseguiu nesse material de pesquisa. Agora, como era a Odila, né, foi na entrevista que ela deu, captar um pouco o som da voz, o jeito, a tristeza, e através das irmãs dela, né, a dona Jurema e a dona Edith, que trouxeram as informações que eu considero, assim, mais ricas, que foram colocadas no espetáculo, como, por exemplo, a roupa que a própria Odila escolheu para ser enterrada, né? Então, eu reproduzo isso. Então, assim, essas coisas, para mim, não são informações mais afetivas, né? Que são da memória afetiva, da memória da família, da memória da convivência. Então, eu considero, assim, um valor muito grande também. É interessante trazer também esses sentimentos, esse pós-fato, acontecimento, né, essa tragédia, porque, só para contextualizar, houve uma explosão dentro da empresa que fabricava, né, armamentos, e nós estávamos aí sobre a égide da suástica, do nazismo, que poderia, então, quer dizer, de certa forma, passou a ser, né, uma heroína de guerra, né? Ela foi considerada um símbolo, né? Eu acho, assim, que foi muito injustiçada, tá? Que o processo foi esse, aconteceu, morreram, na hora, morreram 4 meninas, eram todas meninas. A mais velha era a Odila, que tinha 20 anos, e uma outra que também tinha a mesma idade. Mas a gente tem conhecimento de meninas que trabalhavam lá 14 anos, 16. Na verdade, assim, direitos trabalhistas, essas coisas estavam começando a nascer, né? Então, assim, a gente está falando de uma época que também era complexa, muita coisa surgindo,
Se haviam os direitos dos trabalhadores assim começando a surgir, das trabalhadoras ainda estavam muito no limbo, né? Então, assim, a Odila perdeu uma perna, mas ela não teve assistência nenhuma, né? Teve aquela assistência, o próprio texto assim fala, né? Que eu não tirei assim do ar, eu tirei das informações mesmo, inclusive escritas, que a empresa Gasola pagou, cobria as despesas hospitalares, né? E só acabou ali. Uhum. O apoio que foi dado para a Odila e para a família, né? Então, assim, ela teve uma perna amputada, ela teve os sonhos, as vontades ceifadas, ou seja, ela não conseguiu, voltou a morar numa colônia, parou de desejar qualquer coisa, E a família com muita dificuldade, colonos que viviam da roça, né? Inclusive, ela tinha 2 irmãos que trabalhavam na empresa também, que eles são citados na história. E aí é muito fácil, né? Uma pessoa assim que tem todo esse sacrifício, e ela mesma relata esse sacrifício, aí, de repente, agora ela está recebendo todas as ovações. Eu cuido muito, Bramila, nessa questão assim de ter uma peça de teatro sobre ela, que não seja uma coisa que esteja retornando só para mim, né? Sim, claro. A intenção mesmo é propagar essa história e que a gente venha discutir. Porque outras questões assim que eu acho que não envolvem só a Odila é que o Exército limpou todos os vestígios dessa explosão. Um mês depois, esse pavilhão já estava reconstruído. Sim. Né? Tem informações de que... Eu não lembro o nome do fotógrafo, agora não me vem, mas assim que ele realizou uma exposição com fotos do acidente, do velório coletivo, aí meia hora depois que ele tinha montado, passou um carro do Exército, recolheu tudo, inclusive o próprio fotógrafo, né? Ficou preso durante um tempo, aquela coisa assim. Então, assim, eu acho que não adianta elevar a coragem de uma pessoa que foi tremendamente sacrificada. Sim. Eu sou contra medalhas, eu sou contra saudosismos, claro. Eu sou contra... Mas, assim, é uma posição muito minha, tá? Não quero desrespeitar ninguém que esteja fazendo isso. Porque eu acho que o tempo mais difícil passou e é muito fácil a gente elevar o espírito de quem fica quando a pessoa que mais sofreu já foi, né? E teve 60 anos vividos sem que os escombros lhe dessem trégua, né? Como eu cito na peça. Perfeito. Então... eu acho que, inclusive, né, tu fortaleces a representação através da peça do drama que ela viveu, da solidão, dos sonhos desfeitos, o papel da mulher, enfim, em quase todos os fatos passados da história, né? Nós entrevistamos o pessoal do Crime do Arvoredo, que fizeram aqui, o pessoal que fez, né, uma nova releitura do Crime do Arvoredo, também citando, né, preconceitos com relação, isso é uma história em Porto Alegre, que conhece lá, que o homem foi colocado dentro de um instituto psiquiátrico e a mulher ficou na rua como mendiga, né, que era mais vítima dele do que outra história. Trazes isso muito importante na maneira de colocar, tenho certeza, Tina, e relembrando que nós estamos, né, num mundo que não avançou tanto, apesar de fazerem 80 anos da Segunda Guerra Mundial, né, fazer 80 anos, olha o que está acontecendo na Ucrânia, esses traumas, e o papel da mulher também não avançou tanto assim. Então eu acho que tem muito a se dizer através dessa figura, que fica claro que não é para o benefício do artista, mas sim da arte, né, que tem sempre esse papel de transformar a nossa sociedade, né, pelo menos trazer uma mensagem. É isso, Tina? Eu acho que sim, eu procuro, sabe que a gente criou um laço com a família bastante importante, tá? Eles gostam bastante de falar. Hoje vive a dona Jurema, com 95 anos de idade. Sempre que existe, que há uma apresentação, ela vai, eu convido e ela vai. Ela não estando doente, gripada, ela vai.
Sim. E ela gosta de falar, ela gosta de manifestar, a gente percebe que ela tinha isso trancado, né? Que ela precisava esvair por alguma via, né? A dona Edith também, que faleceu ano passado, a gente percebeu essa necessidade. Então, assim, eu procuro sempre que tem uma apresentação, eu procuro comunicar a eles. Que é olha, agora nós vamos contar essa história sábado que vem lá em Criúva, né? Óbvio que elas não vão até lá, mas, olha, dependendo do humor da dona Jurema, do calor do dia, ela é capaz de querer ir, viu? Legal. Porque a ideia é o afeto, né? Sim, nós ganhamos, esse é o nosso trabalho, aquela coisa toda, né, Brambila? É um trabalho que a gente realiza, então a gente tem ganhos com isso. Mas a ideia, além de ser o nosso trabalho, é realmente fazer jus a uma história para que não se repita. Exato. E, ao mesmo tempo, eu digo isso, a gente faz isso para não repetir, mas se repete, como você falou, né? A guerra da Ucrânia está ali, outras vão suceder, então, assim, a gente está sempre repetindo muito burramente a história, né? Sim. E com relação ao papel da mulher, sim, 80 anos depois a mulher ainda ganha menos. Ainda existe uma luta desenfreada, né, ferrenha, para que a mulher assim iguale os salários sejam igualados com o do homem. Então, eu acho que a gente vive numa sociedade muito ignorante, né? Muito ignorante, muito hipócrita. E eu acho que esse tipo de espetáculo ajuda a combater. Por exemplo, tá? Surgiu uma coisa que eu achei muito grave, Brambila, e que eu vou citar aqui. Claro. A suposição de que as mãos delicadas, tá? Daquelas jovens meninas contratadas, friccionando fulminato de mercúrio, é que provocaram a explosão. Sim. Ou seja, não existia falta de segurança, não existia uma falta de uma orientação. As meninas nem sabiam o que elas estavam fazendo lá. Sim, claro. Tanto que na entrevista que a Odila dá ali no arquivo, fica muito claro que ela não sabia o que ela estava fazendo, que ela não sabia nem o que era uma granada. Sim. Né? Então, assim, é de um perigo extremo que essa versão se propague, né? Sim. Por uma pessoa, assim, ou por uma visão, vamos dizer, né? Por uma visão, assim, completamente fascista. Sim. E irresponsável, né? Porque a empresa, sim, teve responsável, o exército, sim, teve responsabilidade. Claro. E acho que ali ninguém... se não tinha obrigação, era o exército quem tinha que fazer, no mínimo não teve compaixão, né? E o exército realmente não fez absolutamente nada. Sim. Então, eu acho que... Eu não sei se é o papel da arte, mas, assim, eu acho que é um dos papéis que a gente tem, assim, de contar histórias. Então, se a gente gosta de contar história, por que só as inventadas e não as reais? Eu acho que a gente tem vidas tão interessantes, né? Que acabou que cheguei no Odila por conta disso também. Tenho certeza que é sucesso e tenho certeza, não é, que trará muito contexto para esta realidade que, sim, eu concordo contigo, né? Há um emborrecimento geral da humanidade devido a uma série de escolhas erradas, né? Não é por falta de opção, não, é de falta de curadoria mesmo familiar, né? Não é a internet, não é o TikTok, não tem nada disso. É que as pessoas não exemplo, né? E não se dão o exemplo de sair da zona de conforto do imediatismo, da omissão e da covardia social, eu diria. Porque mudar é difícil mesmo, né? A arte, às vezes, Isso mesmo. Né? Eu acho que a gente tem... Pois não. Eu acho que a gente tem que aprender... Oi, pode falar. Falar? Não, fale você, depois a gente fala da peça para concluir o serviço. Tá. Não, eu acho isso mesmo. A gente tem que... Sabe que montar a história da Odila, assim, me incomodou um pouquinho. Primeiro, aquela vontade, né? Não, eu vou contar essa história, mas, assim, eu já entrei com um certo incômodo, porque a Odila, ela reflete... Claro que na sequência eu descobri que meus pais, a família, os Andriguetti, os Guberti se conheciam,
A dona Jurema era amiga íntima de uma tia minha, por parte da mãe. A gente Legal. descobriu assim uns lacinhos. Aham. Mas, independente disso, ela é de origem italiana, e como a maioria, se não todos, né, de origem italiana, filhos de imigrantes, eles têm uma característica muito parecida. Então, eu identificava muito ali aquele sentimento de inferioridade, aquela impotência de lutar pelos direitos, até por desconhecer que direitos tinham, porque na época eles não estavam construídos, né? Uhum. Aquilo dá uma dor tão profunda para mim. Ah, Teve eu um momento acredito. assim que eu disse, gente, eu não quero mais mexer com essa história, porque eu chafurdava essa história, porque ela não tem fim, tá? Porque você Sim. pode contar a história dessa explosão pela Odila, pela versão da empresa, pela versão das pessoas que testemunharam, que tem aquela coisa assim de que estremeceu até São Pellegrino. Eu cito o senhor Canaúba, que diz que voou pedaço de carne até Ana Rec, né? Tem o imaginário das pessoas. Eu descobri no caminho pessoas que, por exemplo, a Giovana e o Douglas Trancoso, que eles fizeram o primeiro cartaz, foi incrível, porque eles vieram assistir um ensaio, né? Para se inspirar para o design gráfico, e a Giovana começou a chorar, e ela chegou e disse, olha, Tina, a minha avó trabalhou na empresa e saiu uma semana antes da explosão. Olha só. Então era uma coisa louca, eu fui encontrando pessoas que viveram o fato, assim, das formas mais diversas, né? Uhum. E meus pais com isso na memória, com esse conhecimento também, enfim. Uhum. É uma história que não é muito fácil de contar, mas hoje, assim, eu vejo ela mais como uma coisa teatral. Para mim, eu consigo dar o passo, eu consigo fazer meu ensaio sem chorar, mas teve um período que foi muito difícil. Ah, eu entendo. Então, eu acho que justamente por isso, sabe, ela tem que ser contada, ela tem que ser questionada, refletida, né? Não para ficar apontando, mas para ficar fazendo justiça mesmo que tardiamente, né? Que legal. O espetáculo teatral Odila, que reflete sobre a explosão da empresa Gasola, que completa 80 anos em 2023, é sobre a direção e interpretação também aqui da Tina Andrighetti, que está conosco aqui, e também tem uma ficha técnica bem legal aqui, né? A supervisão de dramaturgia e a cena Tefa Polidoro. Tem na pesquisa aí a Paula Cervelin Grassi e você, né? Preparação cênica musical, o Guto Basso, meu amigo, cantor, músico, ator, né? No cenário, Roberta Tiburri, figurino Letícia Milani, sonoplastia Marielle da Rosa Costa, iluminação Juarez Barazete, na produção Gabriel Zene, captação de imagens Marcelo Costa. São 60 minutos de peça, classificação etária 12 anos, o financiamento da LIC Municipal, as empresas apoiadoras, a Super Pneus e a Fundação Marco Polo, né? Aliás, almocei agora ao lado, né, do Mauro Bellini, na SIC, né? Mandou um abraço para ele, trocamos uma ideia lá, ele que é presidente da Fundação Marco Polo, estávamos juntos agora há pouco mesmo, vê que coincidência, não é? Muito obrigado, então, querida, convido o pessoal aí, quando é que será, qual é o calendário da peça, enfim. Vai ser sábado, a primeira, né? A gente está bem feliz assim, de fazer essa circulação, porque, como eu lhe falei, é trabalho, é expandir essa história. Eu acho que, assim, tem uma coisa muito importante, tá? A criação do Museu da Indústria Metalúrgica, a iniciativa da Maria de Fátima Canevese, mas a montagem da peça tem sido bastante importante, bastante importante justamente porque está dando projeção a essa história. E a ideia é não parar mais de discutir, não parar mais de contar, não parar mais de promover coisas e debates, encontros, assim, que a gente possa realmente, assim, discutir não só o que aconteceu, mas a vida, né? As escolhas, como você falou, o que a gente quer da vida, a gente quer isso, né? As responsabilidades, o papel de cada um, para que realmente não... A gente sabe que mais dia, mais menos dia vai se repetir, mas assim, que a gente minimize isso, né? O máximo possível. Então, nós estamos começando uma circulação por Criúva,
nesse sábado próximo, dia 19, às 19h30. Então, todo o pessoal de Criúva, todo o pessoal da região, todo o pessoal de Caxias, se quiser ir até lá, Claro, né? vale a pena, porque é A lindo. gente está convidando. Isso vai ser no CTG Pousada dos Tropeiros. Uhum. E uma das coisas assim que eu mais curto é justamente esses espaços alternativos, né? Sim. Porque a Odila não cabe num palco italiano, assim, aquele palco italiano como Casa da Cultura, como o Teatro da UX, é uma outra configuração, a gente quer o público perto, é uma apresentação mais intimista, né? Então, o público perto, ele traz uma outra sensação, uma outra coisa. E eu queria fazer uns agradecimentos, assim, na verdade, na direção, a direção a Tefa está um pouco na direção, o Guto Basso está um pouco na direção, além da concepção musical. A Marielle, eu aceito pitacos de todo mundo, porque eu acho, assim, que no momento que a gente faz uma... a gente, assim... A própria Roberta Tibui, quando a gente estava discutindo como é que vai ser o baú, aquela história toda, algumas coisas acabavam afetando um pouco a forma de aposta em cena. Então, eu acho assim que tem um pouco da contribuição de todo mundo. E eu presto muita atenção nas observações que as pessoas fazem. Eu posso dizer que a decisão final era minha, né? Mas tem, assim, a opinião, assim, a contribuição de muita gente aí. E outra coisa que eu gostaria de agradecer, a gente tem um patrocínio, um apoio cultural, né, da Super Pneus, da Fundação Marco Polo, e nós estamos batalhando para mais um tatinho nós temos a LIC Municipal, né? Conseguimos aprovar o projeto pela LIC Municipal, e estamos procurando pouquinho mais apoio cultural para a gente conseguir completar mais 3 apresentações. Então, assim, a gente conta que empresas se interessem e nos procurem também, né? Façam contato, porque acho que já está descrita toda a importância dessa história, desse trabalho. Beleza. E acha você na rede social. Quem quiser, por exemplo, Tina Andriguete pode te procurar para te mandar aí. Eu quero apoiar, acha vocês por aí mesmo, na tua rede? Pode ir pela rede social. Legal. Muito obrigado, parabéns, né? Espero ter a oportunidade de em algum momento assisti-los e vamos em frente, né? A arte não pode parar. Obrigado, parabéns, sucesso. Vai ser um prazer. Valeu, Teoria de Tudo. Obrigada a você. E vai ser um prazer te ter na plateia, tá? Legal. Adoraria. Obrigado, será um prazer. Vamos a um rápido intervalo, Teoria de Tudo volta já, fique aí. Você está assistindo Para Caxias com qualidade. Caramba, acontece já faz 1 ano. Milagre durar mais que isso, hein? Quê? 5 anos? Bah. 10 anos? Nenhuma revista aqui em Caxias chegou a tanto. Eu duvidei que passasse de 1 ano. E agora tá aí, 15 anos. Para nós da Acontece, não é a primeira impressão que fica, mas o compromisso de um trabalho sério e com qualidade. O que fica é a história que contamos junto com nossos apoiadores e que mensalmente levamos até nossos leitores nas mais de 200 edições. Revista Acontece Sul. Há 20 anos, a melhor impressão com conteúdo. Muito bem, estamos de volta com o Teoria de Tudo para transmitirmos aí também, né, a grata satisfação de estar divulgando meu livro, O Poder Transformador, e hoje, pela manhã, nesta terça-feira pela manhã, eu estive no programa da Lisete Ozelami, né, minha querida colega da Associação Rio Grandense de Imprensa e também né, de jornalismo, e foi uma honra estar divulgando o meu livro lá. Eu vou reproduzir o programa aqui, a parte que eu estive lá, para que vocês acompanhem, foi muito legal. Nove horas 44 minutos, de volta com o nosso Persona aqui pela Rádio Caxias, sempre contigo, nesta manhã de terça-feira, 15 de agosto de 2023,
Olha, uma manhã primaveril, né? Tá simplesmente maravilhoso. Eu não sei o que vai acontecer na primavera e no verão, mas a gente está vivendo a primavera e o verão em pleno inverno. O seu Antônio Zago, Lisete, bom dia. O ex-prefeito Alceu Barbosa Velho foi para a Coreia, eu não sei se foi Coreia do Norte ou do Sul, para trazer uma usina de lixo. Lembro desse período, sim, seu Antônio. Lembro, estamos falando aqui, Miguel, sobre a questão dos containers, que ainda continua a farra dos containers que estão sendo queimados. Entramos em live agora pelo YouTube da Rádio Caxias. Podem nos acompanhar por lá, porque a conversa hoje vai ser sobre livro, vai ser sobre música, vai ser sobre podcast, vai ser sobre tudo com o meu querido amigo Miguel Brambila. Ele que trabalhou por muito tempo, né, na área de jornalismo impresso. Eu conheci o Miguel, acho que na Gazeta de Caxias, né, Miguel? Verdade. Bom dia, bom dia, tudo bom? Bom dia a toda a audiência, que legal. Bom, obrigada por estar aqui com a gente. Nossa, o Gazeta de Caxias ficou quanto tempo no ar, hein? No ar que eu digo circulando, né? Muito tempo. Foi fundado o Peregrino pela Jussara, né? A Jussara Tonedini, a Juca querida. E depois o Odir Frisso comprou. O Odir Frisso, né? Eu trabalhei lá quando eu era o Peregrino ainda, aqui em São Pelegrino. Depois eu voltei quando eu era a Gazeta de Caxias. Foi bastante tempo. Foi bastante tempo, Bastante, né? Mais de 1000 edições eu acho que teve. Nossa. Eu trabalhei 6 anos lá com o nosso colega aqui em memória, o Garavalho, querido. João Cláudio Garavalho, que trabalhava aqui também na Rádio Caxias, trabalhava na Gazeta. Trabalhava na Gazeta, comentarista, né? Sim. Cunhado do Renato Gaúcho. Nossa Senhora. Miguel, na verdade você começou toda essa tua função, essa carreira, acho que ali, né? Ou não? Sim. Na verdade, bom, primeiro eu quero dizer que eu estou voltando aqui na Rádio Caxias depois de um tempão. E no teu programa, uma alegria, muito. Eu me lembro que eu trouxe o Juca Chaves aqui pro teu programa uma vez. 2 vezes eu entrevistei o Juca Chaves, e um dia fazendo um remember, umas memórias aí do Persona. E o ano passado, quando eu fiz aquele grande evento no Intercity dos 25 anos do Persona, tava lindo. Eu fiz uma memória, e aí eu fiquei me lembrando que eu entrevistei 2 vezes o Juca Chaves, e na primeira vez eu não conseguia parar de rir, né? Sim. Hoje eu já tenho mais controle. Às vezes não também, às vezes eu rio muito. É bom rir mesmo. Muito, mas ele era muito. Eu fiquei muito triste quando ele morreu. Foi ano passado ou início desse ano? Acho que foi. Agora é recente. Eu entrei na Móvel no lugar do Daniel Escola. E aí eu ia fazer unidade móvel, fui buscar ele no aeroporto. Ele veio rindo de todo mundo. Sim. Maravilhoso. E humor fino, humor inteligente, né? Uma pessoa extremamente inteligente, maravilhosa. E agora retornando, Miguel faz parte com a gente da Associação Rio Grandense, né? De imprensa aqui da Serra Gaúcha, que teve sempre à frente ali a Jussara Tonedini, o Paulo Canção, o Juliano Flores, sempre teve uma turma, né? Que iniciou todo esse processo. Mas o Miguel, além de fazer toda essa parte de jornalismo, radialismo, etc., escreve e está lançando agora o Poder Transformador. Me fala essa tua veia. Eu comecei, adoro. Né? Eu não te conhecia como escritor. Eu estou me lançando, nem eu, viu, Lisete? Nem você, ó. Eu já estou com mais de 50 anos assim, mas comecei a escrever aos 14 fazendo letra de música para minhas bandas que a gente toca, né? E eu entrei na imprensa justamente para me aproximar, porque eu sempre quis ser músico famoso. E não queria nem pensar em ser. Mas eu comecei na Rádio Difusora daí, para poder sobreviver, casei, tive filhos, vim aqui para a Rádio Caxias e fui indo. E agora, mas o teu lance sempre foi cantar. Cantar. Produzir, criar músicas, exato, melodias e cantar. E aí a música precisa de uma poesia, né? Precisa. Mas eu sempre escrevi também. Lá pelos 14, 15 anos de idade eu descobri que o Leonardo da Vinci escrevia com as 2 mãos e não tinha, né? Então eu escrevi, aprendi a escrever, me tornei ambidestro, né? Exercitando. Olha que interessante, não conhecia essa tua faceta aí. Que legal. Porque se ele podia, nós também podemos. Claro, né? A gente pode muita coisa que a gente não exercita, a gente não faz, né? Mas eu nunca tive a capacidade organizacional. Tem muito edital, E aí surgiu uma oportunidade com o pessoal de Porto Alegre, uma mentoria muito legal da Ana Pregardier, que é a mentoria Meu Primeiro Livro, Livros que Nascem, muito legal, assim,
que não tem financiamento público, não tem um custo caro, mas ajudou a me organizar, disciplinar, pegar, olha, Miguel, tipo você apresentando me pegou pela mão, né? Então ficou um livro oficial, sou oficialmente escritor, com registro na Biblioteca Nacional, né? Mas é o primeiro livro, sou um bebê. Esse é o primeiro livro, gente. Aos 54. E aí, claro, o Miguel, depois a gente fala um pouquinho também sobre isso, né? O Miguel fundou várias bandas, a banda Exilados, né? Você gravou um CD em 2009. Bom, essa nossa banda principal tá voltando agora até. Tá voltando? Tá, é blues e rock and roll, Fizemos o Fernando Silveira, baterista, conhecido aí do meio musical nosso também, e da imprensa, né? Do marketing também, a baterista tocou, mas ele não está voltando agora nessa formação. Essa banda foi a que mais teve expressão, Exilados, e tá voltando com a mesma formação. Exilados. Temos um disco do Financiarte na época de 2009. Que legal. E tá no YouTube e tal, né? Então, mas essa já era a milésima banda. Comecei com 14, são 40 anos já, né? Então tocamos, tem o livro da Kátia Suman, Histórias da Ipanema, nós estamos registrados lá na primeira banda, com o rock gaúcho dos anos 80, né? Fiz uma história mais para Porto Alegre também com os amigos lá. E entrei no rádio para sobreviver, porque eu sempre quis cantar, mas a nossa música aqui, ela é como no geral, difícil, né? Difícil. Ganhar dinheiro, Difícil. a arte como um todo, né, Elisete? Então, é difícil. Né? Mas a gente vai viver. Mas sabe que ao longo desses 26 anos do Persona, e a gente tem Interface, a empresa de eventos, a gente sempre colocou e contrata músicos em todos praticamente os eventos que a gente faz. E músicos ao vivo, né? Os músicos locais. A gente tem gente muito boa, muito competente. Então, a gente sempre prioriza, dependendo do formato, do tipo de evento. O próprio Sálvia, que é aquele festival grande de gastronomia que a gente contrata várias bandas para o sábado, para o domingo, e todas locais. Todas locais, porque a gente tem gente muito boa. A gente, quando Amigos faz, a meus gente já tocaram. a gente quer gente boa. Claro que tem uma curadoria musical, então tem que ter os vários formatos, etc. Mas agora já temos profissionais da música em Caxias do Sul que vivem essencialmente da música. Excelentes, né? E que vivem essencialmente da música. Sim, a UX tem uma faculdade de música excelente, tem muitos autodidatas, tem muitas escolas, né? Tem muita gente boa, sim, tem que vivem. E também porque tem casamentos, tem festas, tem formaturas e vai música ao vivo. Isso, exatamente. Tá crescendo, a cidade está crescendo legal. Você tem uma apresentação aqui do Willy Bergamin, que é já empresário, escritor, palestrante, já esteve conosco aqui várias vezes. Querido. E agora, este livro que eu vou querer saber o que é, O Poder Transformação, que é o primeiro livro do Miguel Brambila, tem um lançamento oficial agora no dia 18 de agosto. Então, é nesta sexta-feira, ali no Zarabatana Bar e Café, no Ordovás. No Ordovás. Que horas isso, A partir Miguel? das 18 eu estarei ali, né, recebendo as pessoas, o pessoal que vem também na pré-venda e os amigos, e às 9 horas nós vamos fazer um show tributo Às 21 horas. a Cazuza. Daí vamos fazer. Olha. Vai ser um lançamento show, né? Aí vai ter o Sidney Carvalho. Exilados? Não, com amigos. Amigos. Eu vou cantar Cazuza. Vai ter o Sidney Carvalho, que é do Ego Mecanoide, músico conhecido, né? Vai ter a Márcia Luz também, que talvez tu conheça, cantora. Conheço. Né? E um músico de Porto Alegre, o Ed Lima, de Porto Alegre, não, de São Paulo, que ele e a esposa estão radicados em Caxias e vão estar tocando. Então, a partir das 18 horas, o livro, conversa, compra o livro, ganha sessão de autógrafos, conversa, e na sequência, então, o show. O show, Tributo a Cazuza e outros. Tributo a Cazuza e outros, vou te contar, né? Show. E aí, claro que você vai também lançar e vai estar na Feira do Livro deste ano, na qual o patrono é o nosso querido Chico Michelin, né? Legal. O médico cardiologista, Dr. Francisco Michelin, que logo, em breve, vai vir aqui, vou entrevistá-lo aqui no nosso Persona, nosso querido amigo. Juventudista, né? Nossa, doente, escritor, cronista. O Chico Michelin faz parte da Academia Brasileira de Médicos e Escritores. Legal. Ele tem 11, 12 ou 13 livros, qualquer coisa assim. Toda vez que ele vem aqui, ele tem mais um. Sim. Ele lançou um ano passado também. Mas sim, escreve bem pra caramba. Né? Que legal. Pra caramba. Você vai estar na Feira do Livro no dia 1º de outubro, é isso? Exatamente. Vamos fazer uma sessão de autógrafos e no dia 10 uma palestra também ali na galeria, né?
da biblioteca, que também pertence à programação da Feira do Livro e na Feira de Porto Alegre também, né? Como a mentoria de Porto Alegre, foi feito aí com a mentoria, como eu falei, da Ana Pregardier, Livros que Nascem, a Print Center, né? Então, aliás, até quem quiser e não consegue organizar, e não é um investimento muito alto também, né? E hoje em dia tu pode ter ele também impresso e digital, né? Já está na Amazon, para quem quiser conhecer, né? A ideia do poder transformador. E outros tantos. São 40 marketplaces, mas o que eu lembro é da Amazon. Magazine Luiza, também, desculpa. Maravilha, maravilha. Bom, aqui a gente já falou sobre tudo um pouco, mas o Miguel também tem o podcast, né, Miguel? Podcast na qual eu fui entrevistada por ele, achei o máximo. Tá na galeria lá das estrelas. Quando eu sou entrevistada, eu acho o máximo, que eu não preciso me preocupar com o horário, lá pro horário, não preciso me preocupar com nada, só fico respondendo, é uma delícia. Eu acho mais difícil, eu fico nervoso para dar entrevista. Eu, como entrevistador, não fico, mas como entrevistado, eu fico com uma certa curiosidade, o que eu vou dizer. Eu acho tudo bem bom. Quando eu entrevisto, adoro, né? Tanto que eu faço isso há 26 anos. Mas quando eu sou entrevistada também, eu me deito nas cordas, eu acho máximo. Tu não corre o risco de dar hora e temperatura também? Vou chamar o comercial no programa, não é teu. O relógio, Quer que eu chame para ti o comercial? Tô me coçando aqui. O poder transformador. Quero falar 4 minutinhos sobre isso que a gente tem. Claro, o tempo é bom. O que você está colocando aqui nessas páginas? Eu sou muito sensível, filosófico, desde sempre, né? Tanto que minhas relações assim, com a família sempre foi em músico. Sempre observei a realidade assim, de uma maneira difícil, sim, para mim. Mas chega um momento da vida que tu percebe que tu pode mudar. E tu percebe isso em vários momentos, mas muita gente não pensa isso, né? Então a ideia é essa, é saber que nós podemos nos transformar para melhor, para onde tu quiser, talvez para pior. Sim. Mas acontece que eu vejo muita gente estática, Lisete, infeliz, porque acha que eu sou assim e não vou mudar. E assim escolhe bater a cabeça na parede uma vida toda, né? Se fechar em cavernas, né? Sabe aquela história que diz assim, eu sempre fui assim, eu brinco que quando eu dou palestras, eu falo da síndrome da Gabriela do Jorge Amado. Eu nasci assim. Sim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Precisa de uma vocalista na banda? Sempre. Matheus, me chama! Aí você liquida com a banda. Mas pelo contrário, a Blitz... É a velha história aquela, né? Eu nasci assim... Tá, e aí você não vai mudar, você não vai se transformar, você não aprendeu nada, né? Não, a gente muda. E é isso que está aqui. É isso que está aqui no livro, né? O Poder Transformador, porque... Então você tem que pensar, rapidamente falando, eu coloquei tópicos, né? Sobre pensamentos que propõem a reflexão, não são ideias impostas, nem pensar sobre isso, mas você tem que pelo menos saber, né? Quem tu é. Nós estamos andando cada vez mais... Né, no universo né, conhecido como uma nave espacial, a gente não sabe de onde vem, de onde vai, a gente não pensa depois o que vai acontecer um dia que acabar a minha força física, a gente só vive o agora de uma maneira, às vezes, kamikaze, como robôs, não é? E isso é ruim, né? Eu digo para os meus filhos lá, olha, vocês têm que ter pelo menos alguém que vocês amem e pensar em algo superior a vocês. Então não é religioso, não é filosófico, é uma crônica de reflexões. Quem eu sou, o que eu penso sobre... Mas tem filosofia aqui também, claro. Eu adoro filosofia. Adoro. Eu também gosto desse negócio de... filosofia é uma coisa... Não, é da vida mesmo. Tire algum valor da sua dor e sobreviva. Sua mente e sua alma ainda estão vivas. Não importa o tamanho da ferida. Você não pode morrer. Você não pode. Tire algum valor e sobreviva. Tenha um grande amor e sobreviva. Acho que o amor fecha tudo isso, Miguel. O amor é que nos move, nos impulsiona. O amor pelas pessoas, pelos animais, pela natureza. Ou um grande amor mesmo na tua vida, ou amor de família. O amor em todas as suas manifestações. Eu acho que é isso que nos fortalece. E nos impulsiona além da vontade, né, num desejo de transformação. Essa é uma letra da Exilados, né, que eu coloquei no livro. Né? E só para citar também, além disso, foi um ano de pós-pandêmico, como músico tem um momento interessante, eu gravei uma música que está lançada, da Quiromancia, com o saxofonista do Erasmo Carlos, o Beto Saroldi, querido amigo, né, que se transformou do Gilberto Gil, da Blitz, né, com o Guilherme Arantes. Então quero deixar um registro aqui. É Quiromancia, com o Sidney Carvalho.
o Beto Saroldi e o André McLeod, que é um músico brasileiro em Portugal. Só coloca lá no YouTube algum Quiromancia. Aparece. Que é a arte de ler à mão, né? Sim, a quiromancia, a arte de ler à mão. O Beto Saroldi é um querido também, quero deixar um registro. Carimbou a minha música também, além disso, do poder transformador. Maravilha. Gente, sexta-feira agora, dia 18, a partir das 18 horas, no Zarabatana Bar e Café, ali no Centro de Cultura Ordovaz, um espaço assim maravilhoso. Aí tem a sessão de autógrafos, a apresentação do livro, conversa com o Miguel e, na sequência, a banda, um tributo a Cazuza, né? Nossa, querido, show né? de bola, show de bola. Tá Miguel, convidada, obrigada por ter vindo. Tem uma dedicatória para ti aí também. Bom, olha aqui, né? ó, ganhando livro com dedicatória. Minha Vou ler e querida depois vou amiga. passando para os nossos ouvintes. A capa tá linda, viu, Miguel? Muito obrigado. Parabéns. Foi feito com inteligência artificial do Canva, com customizada, né? Mas Sim. não precisa ter medo da inteligência artificial, que Não, ela, né? ela ajuda. O coração sempre vai estar por trás, né? Com certeza, não dá para fazer nada se não tiver o coração, né? O amor e o afeto. Obrigada, Obrigado, Miguel. querida, pela tua generosidade. Imagina, Muito querido. feliz de estar aqui. Volta sempre. Será um prazer. Sempre convidado aqui no Muito nosso obrigado. Persona. Ficando por aqui com a primeira hora do Persona, tem intervalo, tem atualização das notícias, mas eu volto logo em seguidinha na segunda hora do Persona. Até já! Com resultado muito bom, gostei. Foram né? 7,5 Vamos parar a tela aqui. kg a menos. Né? Agora sim, operador que não pode dormir atrás da operação. Estamos encerrando Teoria de Tudo, uma entrevista que fica na minha galeria aí também com essa querida amiga Lisete Ozelami. Nós voltamos na quinta-feira com mais informações, assuntos, e nesta quarta-feira tem o Resenha Pop, né? Super Banda de Porto Alegre aí também junto com a gente. E ao infinito e além, um abraço ao Teoria de Tudo. Tchau, tchau, queridas amigos. Você está assistindo Teoria de Tudo. O